Vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês. O Jonas é engenheiro. Eu conheci ele numa entrevista muito bacana que eu fiz para a revista Tecni, a respeito de fachadas ventiladas. Ele trouxe também para o Brasil as fachadas em light to frame, né, Jonas? Isso mesmo. É? Nossa, eu não lembro, eu não consigo lembrar. Eu sou muito ruim nessas memórias aí. Foi na fachada ventilada, então. Não, foi na fachada ventilada. Foi uma matéria, assim, daquelas que eu adoro. Bem cabeluda, o Jonas adora falar. Eu aprendi um monte de coisa com ele. E aí, outro dia, eu estava ali sapeando o LinkedIn e descobri que ele tá com um projeto muito bacana de hospitais modulares, e eu falei, poxa, eu acho que uma entrevista com ele pode ser uma coisa muito interessante. Então, resolvi convidá-lo, inclusive, para essa nova fase que eu estou iniciando agora no YouTube, porque é um outro perfil de público, vocês me desculpam. No YouTube não tem som? Tá ruim o som? O meu som ou o dele que tá ruim? Eu não estou vendo no YouTube. Não, espera que tem uma pessoa falando. Hein, Sandrinha? Qual deles que tá ruim? O meu som ou o dele? Olha só. Tá dando microfonia. Eu tô achando que esse negócio de Instagram e YouTube junto não rola muito bem, não, por enquanto. É só o controle do microfone, tem que saber onde é que liga e onde é que desliga. Mas agora não tá, acho que tá bom. Ô, Sávio, tudo bem? Sávio, dá um ok aí se você tá ouvindo direitinho o som sem microfonia, para a gente continuar. Ele tá ouvindo? Os dois estão ruins. Tá dando microfonia. É? Mas será que não parou? Eu não estou ouvindo mais. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. Então, e aí eu convidei ele para essa nova fase, né? Porque o YouTube, ele abrange um outro público. Na verdade, essa é a minha ideia. Eu vou migrar para o YouTube e depois eu vou publicar no IGTV as entrevistas. E aí, Jonas, eu queria começar como eu tenho começado com todo mundo, tá? As entrevistas. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que você está vivendo essa quarentena, que você me contou que, inclusive, você está em João Pessoa e que está sendo bem diferente, que você está vivendo coisas novas, né? Conta pra gente como é que você está vivendo. Sim, é verdade. Você morava em São Paulo, né? Eu oficialmente moro em São Paulo. E no dia 15, a minha mãe fez 85 anos, eu vim para o aniversário dela. E tinha passagem marcada para voltar uma semana depois. Como sempre faço, eu venho aqui com uma certa frequência. Primeiro que eu mantenho uma base operacional da Inovatec aqui, depois também que eu dou um suporte para os meus pais. Meus pais, graças a Deus, ficaram velhinhos, estão saudáveis. E aí, de qualquer maneira, eu preciso me fazer presente por várias razões. E vim com a expectativa de voltar alguns dias depois, mas um pouco preocupado pela situação da pandemia, do coronavírus, que estava se agravando, né? Eu tinha voltado há menos de um mês da Espanha e já começou aquelas notícias, eu voltei de máscara no avião, praticamente não tinha ninguém de máscara, mas a minha esposa é japonesa, e máscara lá, você só precisa pensar na dor de garganta para usar máscara, para não passar para os outros, né?
E é um hábito normal dos japoneses, né? E a gente usa isso em casa. Então, eu vim de máscara no avião da Espanha, ninguém estava usando praticamente máscara. Cheguei em São Paulo, fui para casa e fiquei acompanhando, vim para João Pessoa ainda relativamente tranquilo no avião, mas chegando aqui, as coisas começaram a piorar e eu fiz aqueles 14 dias em quarentena e comecei a ajudar a frequentar a casa dos meus pais e decidi que eu seria dos filhos aquele que ia acompanhar esse período com eles, né? Então, já fazem quase 2 meses, né, que eu estou aqui e não sei ainda quando é que eu vou voltar. Tem sido muito bom, por um lado, porque está sobrando pela primeira vez tempo para fazer algumas coisas, né? Ficar esse tempo todo com os meus pais, por exemplo. Meu pai tem Alzheimer, então ele mora só com a minha mãe. Então, e minha mãe tem tido uma carga de trabalho muito grande para a idade dela. E frequentando lá diariamente, eu pude perceber isso e estou participando mais frequentemente do dia a dia. Então, aprendi a cortar o cabelo do meu pai, cortar a unha, dar banho, coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Às vezes que eu tinha tentado, ele não queria. E agora acho que a gente se aproximou mais, né? E eu estou vivendo uma realidade que eu acho que eu precisava viver e que o destino acabou me impondo essa situação em função dos acontecimentos, né? Talvez eu adiasse isso por mais tempo, piorar, e esperasse a situação piorar, e no final eu estou aqui me dividindo entre Cortou. para dar esse suporte lá à família. Então, está sendo muito interessante, é uma experiência muito interessante, mas a gente está naquela expectativa que o problema passe, né? Infelizmente, eu não estou muito otimista, para falar a verdade, Silvana, pelos acontecimentos. Mas é isso. Entendi. E você me contou que você começou a cozinhar, começou a aprender a fazer coisas que você não fazia, né? Como é que é isso? Desculpa, eu estou sem ouvir. Não ouviu? O Instagram ficou lento aqui, a transmissão. Você me falou que você começou a aprender a cozinhar, começou a fazer coisas que você não sabia. É verdade, eu morei só quando eu era estudante. Eu fui para a USP em 1988. Eu me formei em engenharia aqui em João Pessoa e um ano depois fui para lá fazer mestrado. E eu morei dentro da universidade, fui estudante e nunca tinha saído da casa dos meus pais, né? Uma vida boa. Mas naquele período a gente era meio displicente com tudo, né? E eu nunca fui muito bom de cozinhar realmente, fazer só o básico. E agora não. Estou conseguindo fazer um arroz que está ficando uma delícia. Fiz feijão, fiz arroz, fiz carne de panela, fiz comidas assim de fogão mesmo, né? Que requer habilidade, o tempo para baixar o fogo, o refogado, que eu nunca tinha feito antes. Então, acho que eu vou sair dessa pandemia muito provavelmente um filho melhor e um cozinheiro melhor. E a minha esposa dela vai agradecer essa parte aí. Aliás, eu contei para ela, estou tirando foto dos pratos e mandando para ela, tal, para ela ver o meu progresso, né? Ficar orgulhosa um pouco. E aí ela fez um comentário que foi: o sangue de Jesus tem poder. Eu não posso esquecer disso. Tem muita gente vivendo essa nova experiência. E, Jonas, aí a pandemia chegou, você já tinha esse projeto, né? Da construção modulada, né? Conta um pouco para a gente sobre esse projeto, como é que ele surgiu, como é que ele funciona. Então,
A ideia de trabalhar com construção modular já tem alguns anos. Eu estive no Japão em 2011, 2015 e 2 vezes em 2017. E a primeira vez que eu fui, lá em 2011, eu fiquei muito curioso, porque eu vi coisas que eu nunca tinha visto no Japão, né? Eu vi que as casas eram todas diferentes, as casas eram construídas, uma parte em madeira e a outra parte com painéis pré-fabricados. E as casas eram, na verdade, inteira pré-fabricada. Eu descobri em seguida. Descobri também que os banheiros eram pré-fabricados, mas não era uma casa ou outra, um banheiro ou outro. Era praticamente todos os banheiros que eu usava eram pré-fabricados. Totalmente diferente, né? As paredes não eram de azulejo, as paredes eram de uma espécie de um plástico. Eu batia, ficava curioso como é que era aquilo. E aí eu resolvi voltar para o Japão algum tempo depois para pesquisar isso. Foi uma época que eu estava dando consultoria nessa área de banheiros pré-fabricados e tinha já vivido a experiência de ter introduzido, ajudado no processo de introdução de fachada ventilada. Foi da época que você fez a matéria, e do Light Steel Frame também. E aí eu me programei para voltar no Japão e ficar mais tempo. Fiz uma segunda viagem para lá, fiquei 90 dias, e para tentar entender como funcionava o mercado japonês, como é que era a história do banheiro pré-fabricado japonês. Escrevi até um artigo sobre isso, está lá no LinkedIn. E à medida que eu entrava e pesquisava sobre o banheiro, eu comecei a entender que as casas eram inteirinhas feitas assim, né? Pré-fabricadas. Mas um jeito de fazer pré-fabricado, que eu não tinha ideia que chamava modular. Ninguém falava sobre construção modular quando eu fui lá em 2015, né? Há 5 anos, exatamente essa época do ano. Nunca tinha ouvido falar sobre construção modular, né? Pré-fabricado é uma história antiga, né? Mas construção modular, não. E os japoneses também não chamam de construção modular. Mas aí eu tive a oportunidade de ver de perto o que eles faziam. Existe uma redes de lojas espalhadas pelo Japão inteiro, onde você pode ir ver essas casas de perto, como é que elas funcionam. São showrooms em que você não somente vê a casa pronta, inclusive alguns você consegue até passar um final de semana, se inscrever para passar um final de semana, vivenciando essas casas. São casas de padrão alto, são casas para quem pode pagar um preço, inclusive, mais alto do que o mercado de casas convencionais, que lá é de madeira, né? E são grandes indústrias que fazem isso. Então, eu me deparei com a Panasonic, com a Toyota, são marcas que a gente conhece no mundo inteiro, e elas têm a parte, né, o braço que constrói essas casas pré-fabricadas, né? A Toyota tem a Toyota Home, a Panasonic tem a Pana Home, e eu fiz todo o processo de entender como é que a casa era vendida, como é que eles financiavam a construção, a importância do terreno lá, que eles dão na hora de fechar um negócio como esse. E o passo seguinte foi voltar para o Japão, isso já em 2017, para visitar a Universidade de Tóquio, que tem um professor lá que é especialista nesse tipo de construção lá, ele é consultor das empresas japonesas também, e visitar algumas empresas, né? Entrar nas empresas, ver como é que elas desenvolvem, como é que elas fabricam essas casas, e depois ir para as obras, né? Então, tive essa experiência fantástica. Em 2017, o Japão não tem nenhum país no mundo parecido com o Japão nesse mercado de casas pré-fabricadas. Agora, prédio também, né? Embora os prédios não sejam modulares, os prédios são feitos com... E os banheiros também não são volumétricos, né? O modular, que a gente chama hoje, ele é sinônimo do volumétrico, ou seja, você tem um cubo, não é? Você tem um paralelepípedo, que chega
pronto ou semi-pronto em cima de um caminhão e você monta. Então, no Japão, essas casas, uma casa de 300, 350 metros quadrados, é montada com 10, 12, 15 módulos. Então, invariavelmente até 30 dias, nunca passa de 30 dias. Aliás, é do processo de você ir lá a primeira vez, assinar o contrato, logo depois, ele desenvolve um projeto para vocês. Ele faz todo o processo, né? Eles fazem todo o processo. E entregar a casa nunca passa de 90. E a construção em si nunca passa de 30. Faça sol ou faça chuva. Isso é bem rigoroso lá no Japão, né? Então, as casas são montadas assim, com esses módulos, né? E esse jeito que o japonês monta a casa não é de hoje, é do final da década de 50. Em 1958, uma empresa chamada Daiwa já fazia as casas modulares, né? Já faziam casas volumétricas partindo de módulos, né? Então, é um mercado bem já consolidado no Japão, toda a cadeia da construção dessas casas já é bem consolidada. Você tem os fornecedores, as empresas trabalham como montadoras, eles têm lojas espalhadas por todo o Brasil, por todo o Japão. Jonas, quando você trouxe para o Brasil o sistema, quando? Você adaptou para a nossa realidade? Não, na verdade, deixa eu explicar uma coisa importante. Construção modular não é um sistema. Não é um sistema construtivo, não é? Não é um sistema... não é uma técnica, não é um processo. O melhor termo que eu encontrei para isso é chamar de estratégia. É uma estratégia nova de construir, não é? Então, não dá para você chegar e tentar importar um sistema e fazer ele funcionar aqui. Cada empresa tem o seu jeito próprio de fazer, cada empresa tem o seu sistema construtivo, né? Isso é certo. Mas, quando a gente fala de construção modular, de uma maneira geral, não se trata de um sistema construtivo, embora as empresas precisem desenvolver os seus sistemas, né? Então, olhando de um ponto de vista mais macro, construção modular é uma estratégia nova de construir. Implica em mudanças radicais de como a cadeia da construção se comporta e funciona, com relação a projeto, com relação a planejamento, com relação a fornecedores, com relação a praticamente tudo, não é? Então, e outra coisa que fica clara é que todo mundo, né, os ingleses foram para o Japão entender isso, os americanos foram para o Japão entender isso. Então, eu conheci uma empresa americana, o sujeito deu uma entrevista, aí no meio da entrevista ele fala, eu estive no Japão em 1900 e tanto, pesquisando isso. Então, e tem várias dissertações de mestrado, de doutorado, espalhadas pelo mundo. Então, muita gente foi para o Japão entender isso, entender como os japoneses praticam essa estratégia de construir, que é a construção modular, mas o que fica claro é que o jeito que eles fazem é adequado à situação deles. E tratando-se de uma coisa tão grande, tão abrangente, obviamente que esse modelo não se copia, não é? Então, você pode entender qual é a abrangência, quais são os parâmetros, os critérios e os detalhes dessa estratégia, mas precisa desenvolver cada país, cada mercado em particular, e cada empresa em particular que quer trabalhar com isso, precisa desenvolver a sua própria tecnologia, né? E lembrando, deixa eu só fazer uma pergunta. No Japão, eles chamam como essa estratégia? Eles chamam de estratégia? Como é que tem uma pessoa que perguntou aqui? Como que eles chamam lá no Japão? Oi? Como é que no Japão eles chamam essa construção modular? Tem uma pessoa eles chamam de model house ou casa modelo.
Model House. Como o japonês pronuncia mal, em geral, o inglês, então model vira model, e house fica houser. Então, se você pegar descer em Tóquio no avião e falar assim descer em Tóquio no aeroporto, pegar um táxi e falar para o motorista de táxi que você quer ir, ou você falar model houser, ele vai te levar num showroom desses, porque é muito conhecido e tem em todo lugar, entendeu? Bom, então, o que eu tenho feito, desde que eu vim decidido a fazer em 2017, primeiro eu tenho espalhado um pouco desse conhecimento. Então, eu dei muitas palestras, rodei o Brasil com o pessoal do Building, que é um portal de construção, dando palestra, falando dessa minha experiência no Japão, de aprender isso com eles, como é que funciona lá. E eu tenho, de outro lado, tentado praticar isso, né? E para conseguir colocar isso na prática, a gente criou uma startup, eu e o pessoal do escritório lá na Inovatec, que é a Cubicon, né? Então, a Cubicon é um exercício de tentar praticar a construção modular no Brasil, não é? Vendo aí o que se adapta à nossa situação, procurando ver que tipo de material, que tipo de sistema, que tipo de projeto é mais interessante aqui. E aí a gente encontrou uma maneira de trabalhar com construção modular, e é isso que a gente lançou em janeiro. Tudo muito novo, né? Então, em janeiro, a gente lançou o site da Cubicon, e lá a gente tem 3 produtos. Tem a Cubicon Hospedagem, tem a Cubicon Campo e a Cubicon Urbano, onde a gente se propõe a fazer construção para esses 3 segmentos de mercado, né? O segmento de hospedagem, muito focado nessa ideia das pessoas usarem suas próprias casas, ou uma parte do seu terreno para ganhar dinheiro com o Airbnb, né, e Booking. Tem o segmento casa, que é muito parecido com o que os japoneses fazem, que é montar uma casa de padrão alto, médio alto, com vários módulos, não é? E a Cubicon Urbano, que é onde a gente tem mais perspectiva de escalar as vendas, porque o volume é muito alto nas cidades para o tipo de intervenção que a gente quer fazer. Então, é isso. Então, e aí veio essa pandemia, e você Sim. tem toda uma estratégia que pode atender rapidamente a construção de novos leitos e até UTI, né? Um custo mais acessível. Conta pra gente como é que é isso, se você já está atendendo se já tem algum cliente, como é que a coisa está funcionando? Sim. Eu ouço mais ou menos o que você está dizendo, porque eu estou com o stream ali no computador desligado para dar microfonia. E eu estou com lentidão aqui no seu vídeo ao vivo. Então, às vezes, o áudio falha. Mas eu entendi que você perguntou, e é sobre como é que surgiu a ideia de fazer os módulos hospitalares. Bom, foi bem natural, na verdade, porque a gente já estava com a Cubicon lançada, fazendo as primeiras propostas, os primeiros clientes, os primeiros projetos, e conversando com fundos de investimento, né? Uma startup, se não tiver investimento, não decola. Então, a gente está buscando ainda investimento anjo, para poder fazer os nossos protótipos, correr atrás da nossa patente. Estava em alguns processos aí, conversando com várias pessoas e alguns fundos,
E aí veio a pandemia. A pandemia caiu bem no meio desse processo. O site foi lançado em janeiro, né? E nós começamos com esse problema sério no início de março. E eu já antevi que esses processos iam ficar mais lentos, não é? Essas conversas com os fundos, com investidores, em função da expectativa que se cria com relação ao futuro. E até que alguém falou, poxa vida, se um colega comentou, eu já estava pensando no assunto, eu tinha falado com a minha arquiteta, com a Renata, mas aí um colega comentou, Jonas, você tem já muito bem amadurecida a ideia de praticar construção modular com a Cubicon aí, está com os produtos bem interessantes, por que você não migra para tentar fazer hospital com isso? Hospital de campanha ou enfermaria, enfim, usar a tecnologia que vocês têm para fazer esse tipo de construção. Então, depois dessa pergunta, umas duas pessoas, na verdade, perguntaram, a gente decidiu aí ficar dedicado até de madrugada durante uns 10, 15 dias, projetando e pensando sobre isso, pesquisando o que tinha de fonte a respeito, quem eram as empresas que trabalhavam com isso na Europa, etc. E aí resolvemos lançar um folder com um produto para fazer, enfim, com módulos para construção de enfermarias e unidades de tratamento semi-intensivo e intensivo, né? E aí a gente lançou o folder, começou a ter procura também, né? A gente está nessa fase também porque assim, vender hospital não é somente ter um módulo pré-fabricado ou vendê-lo desmontado, como a gente está pretendendo, e ter um cliente do outro lado comprando, né? Quer dizer, o hospital é uma obra complexa, e vender um módulo não resolve o problema, né? Primeiro, tem um monte de instalações específicas, e cada tipo de UTI, cada tipo de enfermaria tem demandas específicas, né? Depois que, se você fizer isso à distância, tem a questão quem é que vai se envolver na construção para isso dar certo. Como é que, se for uma prefeitura, por exemplo, como é que esse recurso é liberado? Para poder produzir módulos, comprar os materiais que a gente produz módulos, a gente precisa que esse recurso seja liberado antecipadamente. Não é assim que trabalha normalmente o poder público, né? Embora exista flexibilização com relação à concorrência, editais e tal, e parece que o modelo que está começando a vingar é um modelo em que empresas de grande porte estão engajadas no movimento de combate ao Covid-19. A gente tem vários exemplos aí já acontecendo, pelo menos uns 3, 4 hospitais que a gente tem conhecimento, acho que é mais, né? Acho que uns 5 hospitais já, tem acho que 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Goiás, tem mais um também em construção ainda, onde você tem uma empresa de hospitais, junto com grandes empresas, estou falando de Ambev, Banco Itaú, Gerdau, fazendo doações, agora mesmo anunciaram um novo hospital agora em Porto Alegre, trabalhando junto com a operadora de hospitais e com a prefeitura da cidade, montando uma operação, não é, que pode ser viabilizada através de uma tecnologia de construção modular, né? Então, esse negócio precisa de juntar também essas forças para dar certo. Não adianta ter só a tecnologia, né? Me parece que é esse o caminho que está se estabelecendo. Eu acho que tem bastante demanda, muito mais demanda do que oferta de quem possa construir hospitais novos, definitivos. Eu estou falando de hospitais definitivos, não hospitais de campanha. Também o de campanha pode ser definitivo, né? Mas não hospitais que vão ter
uma duração curta, né? E a gente está hoje conversando com essas empresas, tentando unir forças para viabilizar um empreendimento como esse, né? Onde você precisa de especialistas trabalhando junto, né? Para viabilizar toda a tecnologia de construção em si, né? Mas também empresas que consigam viabilizar a parte financeira, a parte comercial, né? Porque senão o negócio não sai. Então, estamos nesse pé aí, acho que vai ter muito trabalho a ser feito, em função que eu acho que o problema, pelo que tudo indica, vai se estender, né? E mesmo que os casos do coronavírus passem a ser controlados, não me parece algo que vai ser resolvido a curto prazo. Então, vai haver demanda e estamos tentando fazer a nossa parte, dar uma contribuição. Então, mas conta um pouco desse processo que você desenvolveu. Ele em que materiais, em quanto tempo fica pronto, o que você está buscando hoje, parceiro? Certo. A minha pergunta é a seguinte: quais são os materiais que você no teu projeto, né, do Hospital Modular, quais são os materiais, em quanto tempo você precisa para fazer o projeto e para instalar ele, né? E o que você está buscando, o que você está buscando como parceiro, né? Que tipo de parceiro você está precisando hoje para a gente até, Sim. Pessoal, se tiver algum contato, ajudar o Jonas a botar esse projeto para, né? É isso aí. Funcionar e ajudar todo o pessoal que está aí precisando de leite. Os hospitais só vão sair quando você tiver a figura de grandes doadores. Você junta grandes doadores que tem caixa, tem poder de desembolsar rapidamente. Porque daí você consegue comprar os materiais, montar os módulos e transportar e construir, né? Sem isso, não dá para nenhuma empresa de construção modular que eu conheço tem condição de sair construindo para receber depois. O desembolso tem que ser imediato. Então, essa operação aí, como já aconteceu, está acontecendo aí 3, 4, 5 hospitais pelo Brasil, para fazer hospitais de maior porte, precisa, creio que o caminho seja esse. A gente optou por uma estratégia diferente no caso dos módulos hospitalares, porque como a gente vende na Cubicon, que é o que está lá proposto no site, a ideia é sempre levar os módulos prontos. Então, a gente trabalha com módulos que tem 3,15, 3,20 de largura, porque é o que cabe em cima de um caminhão truque ou de uma carreta, e aí por 9, por 10, por 11 metros de comprimento. Então, se você tiver um chalé para colocar lá no seu terreno, em Cunha, em Monte Verde, para você locar para Airbnb, a solução chega 100% pronta no canteiro, não precisa fazer nada, né, no local da instalação, só deixar água, luz, esgoto preparado para você fazer o plug-in, né? Então, aí é literalmente plug-in mesmo, né? Então, praticamente é 100% de off-site. E aí você leva, obviamente que você vai levar dentro de uma carreta um módulo só. Então, o que vai dentro é vazio, ou no máximo móvel, se você quiser mandar equipado. Nesse sentido, o frete, se for uma distância longa, passa a ser um item preponderante no custo. Sai de 5%, 10% para 18%, 20%, 25% ou até mais, né? E como a gente queria dar uma abrangência maior ao projeto da construção modular, ou seja, conseguir entregar módulo no Brasil inteiro,
Aí a gente partiu de duas premissas. A primeira é, em vez de mandar um módulo montado, não é? Mandar desmontado, na forma de um kit, tudo organizado para facilitar lá a montagem. E a outra foi tentar simplificar o projeto para essa montagem realmente ficar prática e rápida, não é? E simples de fazer. Então, no que a gente vende no site, quando a construção fica pronta, quando o projeto fica pronto, o cliente final ele não consegue perceber se é pré-fabricado ou não, né? A ideia é que o cliente da Cubicon entre e se sinta numa casa melhor do que a que ele vive, não é? Então, acabamentos, a superfície do piso, parede, não tem estrutura aparente, não é? Então, é essa a linguagem que a gente está lá defendendo no site. Mas no módulo hospitalar, não é essa a linguagem, as prioridades são outras, não é? Então, a gente optou por utilizar um chassi de aço, como a gente já usa na Cubicon, né, que são perfis, tubos e perfis que a gente conecta de modo aparafusado, né? Então, é tudo aparafusado as ligações. Então, como a gente já tem essa concepção do chassi aparafusado, é fácil pensar em mandar ele desmontado para montar no local, porque é fácil aparafusar elementos metálicos estruturais para ter um chassi. Então, o chassi vira um cubo, né? Que nem um chassi de um carro, por isso que se chama de chassi, né? E esse volume você completa com piso, parede e cobertura. Então, o que a gente está propondo lá na Cubicon Modular é comercializar esse kit, que é o chassi, o piso, as paredes e a cobertura, e você tem todo o envelope do hospital montado, pronto para virar uma enfermaria ou uma UTI, com as instalações próprias para cada finalidade, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, um módulo UTI, esse módulo central do nosso projeto, ele tem os equipamentos que precisa para virar UTI. Então, ele tem expurgo, ele tem banheiro, ele tem pia, ele tem a área de prescrição, ele tem um posto de enfermagem, né? E se for só enfermaria, então eu não sou obrigado a colocar expurgo e pia. Até o banheiro pode ser acessado num anexo fora desse local, né? Então, a gente fez esses projetos, é isso que a gente está vendendo, os kits para produzir isso. Então, no nosso caso, é um chassi de aço, um piso de steel frame, com painéis próprios para piso, são painéis cimentícios, mas de grande rigidez, que não propaga aquele ruído de um piso que não encosta no terreno, né? Com isso, a gente não precisa de uma fundação, tipo um radier, que gasta muito concreto, exige terraplanagem. Eu preciso só de apoios debaixo dos nós, do chassi. Então, por exemplo, se eu mando para a obra um chassi com 8 apoios, para fazer um módulo para 10 leitos, por exemplo, eu só preciso de 8 apoios pontuais ali. Pode ser uma sapatinha, pode ser uma estaquinha, pode ser até um perfil de aço cravado, né? O fato de você não ter a construção encostada no terreno é bem benéfico, porque você não tem umidade ascendente, você não tem contato com o terreno, e essa questão problemática de conforto térmico, e você pode andar com as instalações embaixo também. É melhor andar com as instalações embaixo e subir do que caminhar pelas paredes. Então, por causa disso, a gente fez as paredes com painel termoisolante, né? Que são painéis, um sanduíche de chapa de aço e isolante térmico, não é? Que melhora muito o conforto térmico, então você alivia
consumo de ar-condicionado, né? Essas enfermarias e UTIs consomem muito ar-condicionado, então quem está fazendo isso com lona tensionada ou um outro material que não é um material isolante próprio, vai gastar muito na conta do ar-condicionado com o tempo, né? Então, a gente está usando os painéis termoisolantes. Os painéis também são para sala limpa, então, são painéis próprios para permitir a limpeza e evitar acumular sujeira. Então, se você só pinta ou você só usa um revestimento, mesmo cerâmico, que tem a rejunte, é um problema, não é? Porque você precisa ficar fazendo manutenção toda hora e esse material para sala limpa não, né? Então, são itens importantes num projeto hospitalar, né? O ar-condicionado, as paredes, a manutenabilidade das paredes, limpabilidade das paredes do piso. Nosso piso, eu não falei, é um revestimento para hospitais, né? Uma lona, uma manta vinílica própria para essa finalidade, né? E a cobertura também é uma cobertura com telha termoisolante. Então, com isso você, na verdade, tem uma obra muito simplificada, não pinta, não cola azulejo, não faz impermeabilização, não passa instalação embutida. Então, essa é a parte complexa, essa é a parte chata de construir, né? A gente sabe bem isso porque a gente trabalha com isso. A Inovatec, meu escritório, é especializado em integrar instalações, vedações, piso, revestimentos, acabamentos, e a gente sabe o trabalho que dá a fazer isso no modo tradicional, né? Mesmo usando drywall, paredes secas, o tempo de construção de um hospital seria maior, né? E a parte de compatibilizar com as instalações também. Então, fazendo do jeito que a gente está fazendo, acho difícil que alguém encontre uma solução mais simples e mais rápida de construir um ambiente desses. A gente consegue hoje fabricar de 3 a 4 módulos, módulos que cabem ou 6 leitos de enfermaria ou 3 leitos de UTI, né? Na UTI cabem menos leitos, as camas são mais separadas. Isso tem um monte de regra a ser seguida, tem Anvisa, Ministério da Saúde, normas sanitárias de prefeituras, estados. Então, a gente consegue produzir rápido, porque são poucos materiais, o orçamento e o sistema construtivo está simplificado, e principalmente consegue montar muito simplificadamente e rapidamente. Também dá para montar basicamente no mesmo ritmo, de 3 a 4 módulos por dia. Então, em uma semana, a gente consegue deixar o envelope de uma enfermaria de 20 leitos pronta, ou uma UTI de 12 leitos prontas, né? Isso incluindo fabricação e montagem. Então, depois, obviamente, tem que entrar as instalações, né? E os módulos úmidos, mas o envelope, para você ir começar a trabalhar, e nessa fundação simplificada também, é muito rápido. Eu vi lá, na verdade, eu me inspirei em Wuhan, nos hospitais construídos lá em Wuhan, na China, que foi onde começou a epidemia, né, a pandemia do coronavírus. E lá eu até postei bastante coisa na época no LinkedIn, acompanhando lá de perto o que estava acontecendo. Foi curiosidade tentar entender como os chineses iam construir aquilo. Muita gente duvidou que os hospitais iam sair em 9 dias, 11 dias operacionais, né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso daqui, eu acho muito difícil. O que os chineses fizeram lá foi um absurdo, eu acho que só eles conseguem fazer dessa velocidade. Não é construir estrutura, gente, né? Chegar e fazer o envelope, a gente se propõe a fazer isso em uma semana, mas deixar o hospital operacional, receber paciente da fundação a receber o primeiro paciente em 9 dias, como aconteceu em Wuhan, em 11 dias, é muito difícil, né? Lá tinha muita empresa grande por trás, multinacionais de ar-condicionado, multinacionais uma das maiores construtoras de hospitais da China, envolvida empresas gigantes chinesas de telecom, e todas as áreas que precisavam se envolver ali para a operação funcionar, né? E, obviamente, que a China, sendo o país que é,
e do jeito que funciona, consegue mobilizar isso numa velocidade talvez que nenhum lugar do mundo consiga, né? Mas acho que a gente consegue usar esses métodos, esses princípios. Lá também, na construção dos hospitais lá em Wuhan, tinham 2 grandes hospitais. Um foi feito com módulos, onde os módulos chegavam prontos, e o outro foi feito com kit, o kit para fazer o chassi e fazer as paredes e a cobertura, igualzinho que a gente está se propondo a fazer, e eu achei mais interessante, mais rápido, e a construção com esses kits, e imaginei o alcance disso, e foi assim que a gente concebeu, e é assim que a gente está tentando fazer a Cubicon ir para frente, né? Então, e que tipo de parceiro você está buscando, né? Um investidor, né? É isso? Então, pelo que a gente está acompanhando, grandes empresas precisam se envolver nesse projeto, né? Então, essas empresas que têm caixa imediato para colocar, né? Acabei de ver uma matéria que saiu ontem sobre um hospital que vão construir em Porto Alegre. Então, você tem a Gerdau, por exemplo, entrando com 4 milhões de reais. Uma outra grande empresa entrando com mais 4 milhões. Uma empresa local de supermercados entrando com 2 milhões. Tem 10 milhões na mão, e é 10 milhões que vai custar o hospital. E aí que entra a prefeitura, né, com o projeto, né? Esses 10 milhões vão bancar toda a parte de construção física, gestão e projeto da obra. A prefeitura deve ter cedido terreno, ou entrou com a demanda que eles têm. Né? Acho que lá, pelo que eu vi, não teve, diferente do Hospital de São Paulo, do Embu-Emirim, não teve participação financeira da prefeitura. Foram só os grandes doadores, e aí isso é o que você precisa para a operação ser viável, né? A tecnologia de construção e a logística passa a ser a parte mais simples, né? Então, se você tem os interessados motivados com os recursos, quer dizer, de um lado a demanda, do outro lado os recursos, a tecnologia é o meio para fazer isso acontecer. Então, a gente está aberto aí, tanto a ouvir as prefeituras, quanto a ouvir esses possíveis doadores, para ser mais uma empresa a fornecer uma tecnologia que a gente julga bastante eficiente para esse tipo de construção, Silvana. Na verdade, é isso, né? A gente tem conversado já com algumas empresas dessas grandes, né? O que a gente está tentando unir forças agora é com especialistas em hospitais e também com empresas que tenham know-how de fazer esse tipo de obra, porque se você chega lá com um kit todo organizadinho e não tem o know-how de completar a obra, terminar a obra, dotar a obra de toda a infraestrutura que ela precisa para funcionar, né? Então, com grupo gerador, com as instalações especiais, tem vácuo, tem óxido nitroso, tem ar comprimido, não é? Tem oxigênio. Sem isso, nenhuma enfermaria, nenhuma UTI funciona. Sem ar-condicionado. Então, a gente está tentando, justamente nesse momento, a gente já detalhou todo o nosso projeto, já tem o custo dele, bastante competitivo, estamos falando aí para deixar todo o envelope pronto para ser utilizado, para entrar com a cama e as instalações e fazer o hospital ficar operacional. Estamos falando aí em torno de R$2 mil o metro quadrado, né? E sem fundação e sem frete, né? Então teria que incluir o custo da fundação e o frete. Isso depende do local, então por isso que não dá para fazer uma projeção, né? E aí a gente está aberto a conversar com todo mundo que esteja interessado, né? A fazer isso. Eu acho que a construção modular é o meio para se atingir o fim, não é? O fim é conseguir dar essa contribuição para
que a crise do corona não faça tantas vítimas como tem feito, né? Estou muito preocupado com a situação brasileira. Em Manaus está acontecendo uma tragédia humanitária, né? Então, as pessoas estão sendo enterradas lá, as dezenas, agora quase as centenas. Em São Paulo, a situação também não é muito diferente, apesar de ser um grande centro, tem muito mais recursos. Na hora que você vai para um local desse, com menos recursos, com uma maior população carente, aí eu acho que é onde o problema pode atingir proporções dramáticas, né, humanitárias, e Deus permita que isso não continue a acontecer, mas pelo que eu estou vendo aí do relaxamento, do confinamento, né, aqui está acontecendo. Agora, eu estava vendo uma matéria sobre Blumenau, agora hoje de manhã, estava acontecendo de 3 a 4 casos por dia, estava lá em 95, 97 casos. Em 5 dias, pulou para 167 casos, porque justamente coincidiu no dia 20 terem decretado o relaxamento e agora os casos explodiram. Então, é de uma irresponsabilidade, né, o que às vezes estão fazendo, né? E não basta o exemplo da Itália, você está aí na Itália, poderia até falar um pouco sobre isso, né? Não basta o exemplo da Espanha, dos Estados Unidos, de alguns países que sofreram muito, que poderiam ter sido controlados. Eu tenho um amigo que mora em Hong Kong, ele falou que faz uma semana que não tem um caso em Hong Kong. E olha que é um país desse tamanho, super populoso, cheio de apartamentos, tinha um microapartamento um do lado do outro, parou de ter casos do Covid. Né? A doença não se expandiu muito lá e já foi controlada, mas teve que ter rigor com relação ao confinamento, que eu acho que não está acontecendo no Brasil e eu acho que a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Então, vamos ver. Espero que a gente não precise construir tantos hospitais, tantas UTIs, mas parece que se isso não for feito, a gente vai ter uma tragédia humanitária aqui em algumas cidades, pelo menos. Hoje mesmo saiu uma matéria que a Alemanha já estava num estágio mais tranquilo, deu uma relaxada e começou a subir também. Então, assim, a cidade que eu estou não tem mais caso. E o prefeito resolveu, eu estou na Úmbria, né, numa cidade que chama Todi, e o prefeito resolveu usar um artifício legal para abrir todos os... para botar a cidade em funcionamento, porque ele diz que vai acontecer aí muita tragédia e tal, mas a minha opinião é que é muito cedo para a gente ter esse tipo... Eu acho que com controle, porque a gente vê na cidade, né? As pessoas não é que respeitam tanto assim, você entendeu? Muitas vezes você vê a pessoa tá de máscara, ela tira, você entendeu? Outro dia mesmo eu fui na peixaria, tinha uma pessoa sem máscara, sem luva. Tudo bem, tem coisas que são questionáveis. Dizem que a luva é questionável. É até por respeito a outra pessoa, né? Enfim, então, não sei. Eu acho que a gente está numa situação que ninguém sabe realmente o que vai acontecer. A gente tem que ter essa postura de não baixar a guarda. Eu vejo assim, mesmo que aqui relaxe, eu não vou sair por aí no oba-oba, porque eu não sei quem é quem. O problema no Brasil, Silvana, o problema mais sério aqui, o que eu acho, é que a gente tem uma população carente muito grande, né? Tem milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Né? E essas pessoas, elas não têm acesso à informação. Eu ando pela cidade, quando eu passo por essas regiões mais pobres, eu não vejo quase ninguém de máscara se protegendo. Mas, possivelmente que não tem acesso à informação, não tem a máscara também. Como é que vai usar? Né? Então, acho que aí é onde o poder público tem que se fazer presente, e eu acho que está sendo falho nesse sentido. Não adianta, a gente classe média, consegue ficar aqui confinado, trabalhar de casa, numa situação até confortável, né? Mas aí, quando chega numa cidade dessa, né, como deve ter acontecido em Manaus, aí a coisa explode de uma maneira incontrolável, né? Isso que está
acontecendo lá, acontecendo em Fortaleza, acontecendo em outros lugares, e eu não sei até onde a gente vai ter que... Porque o vírus, ele não fica confinado a uma cidade, né? As pessoas se locomovem, as pessoas viajam, não se criou barreira nesse sentido. Então, eu acho que se você tem um local com grande foco, não adianta você tentar se isolar lá naquela outra cidade, porque o vírus vai continuar circulando, né? Então, é muito preocupante. Eu espero que as autoridades aí possam tomar as decisões corretas para evitar que esse problema se continue. E aí, do nosso lado, a gente fica tentando, pelo menos, colaborar com o que a gente sabe, com a experiência que a gente tem, e foi isso que a gente está tentando fazer na Cubicon. Eu acho que em breve, a gente vai viabilizar a construção desses primeiros hospitais ou de anexos, como enfermaria e UTIs, né? Porque eu acho que tem as duas possibilidades. Construir um hospital novo, e aí eu preciso dar muito da participação de grandes doadores, né? Todos esses que aconteceram no Brasil tinham grandes doadores por trás, né? Mas não vai se construir um hospital de grandes dimensões em cidades pequenas do interior. E essas cidades estão em surto também, né? E aí eu acho que cabem ações isoladas para fazer, por exemplo, anexos, onde você consiga rapidamente instalar enfermarias ou UTIs do lado de hospitais que já existem, aproveitando ali o estacionamento, o terreno do lado, ou ficar próximo e usar a infraestrutura que existe. Porque para fazer um hospital novo, você precisa de copa, cozinha, refeitório, depósito, central disso, daquilo, coleta de lixo hospitalar. A estrutura é muito grande, não é? Então, é uma obra muito mais complexa. Agora, fazer um anexo com a enfermaria, fazer um anexo com UTI, é mais rápido e mais simples de fazer. Então, os recursos não são tão grandes, a gente está aí de olho nessas duas oportunidades, nessas duas demandas para tentar colaborar. É isso. Bacana. Então, gente, vamos aí fazer um movimento, né, para botar isso em prática, para ajudar realmente quem está precisando, ajudar a sanar aí esse problema de várias cidades, vários locais que não têm estrutura e que podem ter rapidamente, né? E como o próprio Jonas falou, a um custo bem acessível. Ok? Eu vou botar, depois eu vou colocar você mesmo acho que pode escrever aqui, qual que é o site da Cubicon? O site www.cubicon.com.br. Ok, gente. Ó, tá? Inclusive, aí depois eu coloco na descrição lá do vídeo. Tá bom? Gente, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, eu vou baixar também lá no Instagram e depois eu também vamos estar compartilhando por outras mídias, né, no LinkedIn, em outras redes sociais, e é isso aí. Jonas, muito obrigada pela tua participação, obrigada a vocês que estiveram aqui presentes, e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Tá bom, Silvana, eu que agradeço também a oportunidade, foi um prazer rever você, fazia muito tempo, você foi para a Itália aí, já faz quantos anos, Silvana? Estou 2 anos e vai fazer 2 anos e meio. Eu nem sabia que estava morando aí, e foi bom recordar os tempos de Pini, de Tecni, não é? De AU, a gente teve alguns momentos juntos, e você é uma profissional de primeira estrela, e admiro o seu trabalho, não é de hoje, e muito legal você ter criado esses seus canais aí para falar sobre inovação, sobre os visionários, né? Essa ideia é muito bacana, e espero que você continue a trilhar esse caminho aí bacana que você sempre trilhou. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você.
Obrigada mesmo. Tchau, gente. Até. Até.